Professora Jéssica aqui. Nós vamos dar continuidade à disciplina de histologia, só que agora através da plataforma da FAB EAD. E aí toda semana eu vou estar disponibilizando o vídeo da aula, o áudio também, para quem não tiver como visualizar o vídeo. Peço que vocês possam estar se organizando aí ao longo de cada semana para estar estudando o conteúdo, não deixar acumular nesse período de quarentena. Esses slides que eu estou usando nos videozinhos, eles são aqueles que já estão disponíveis no portal de vocês. Eu estou pegando lá e utilizando, tá? Então, vamos começar. Na nossa última aula, a gente entrou na aula 4, que era tecido conjuntivo. A gente chegou a estudar a função do tecido conjuntivo, quais eram as características histológicas desse tecido. Lembrando que sempre que eu falo de característica histológica de um tecido, eu estou falando basicamente de como as células estão ali naquele tecido, quais são essas células, como que está a matriz, se tem presença ou não de vasos sanguíneos e nervos. Então, a gente viu tudo isso para tecido conjuntivo. A gente pôde observar, principalmente na aula prática, que tecido conjuntivo, diferente do tecido epitelial que a gente já estudou, ele vai ter células mais afastadas, com muita matriz. Então, a gente pode ver nessa imagem de pele que embaixo, onde está escrito tecido conjuntivo, a gente vê os núcleos das células de tecido conjuntivo, mostrando que essas bolinhas mais roxas, mostrando que as células estão mais afastadas, e isso rosado é a matriz. Então, eu vejo que tem muita matriz entre as células, o que é diferente do tecido epitelial, em que as células estão mais próximas uma das outras, com pouquíssima matriz. Além disso, tecido epitelial não tem vasos sanguíneos e tecido conjuntivo tem. Então, são aí tecidos que são bem diferentes. A gente também aprendeu um pouco mais sobre a matriz de tecido conjuntivo, porque como eu já tinha falado para vocês, alguns tipos de tecido conjuntivos vão ser diferentes por causa da sua matriz. Então, a gente aprendeu que a matriz de tecido conjuntivo ela é formada por um gel rico em água que a gente chama de substância fundamental amorfa. E que no meio desse gel rico em água, a gente tem proteínas longas, que nós chamamos de fibras. Nós podemos ter fibras do tipo colágenas, elásticas e reticulares. Como a gente já aprendeu, cada uma tem uma função. Fibras colágenas, elas vão dar à matriz do tecido conjuntivo resistência à tração. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê o núcleo das células em preto e isso vermelho que eu até marquei para vocês são as fibras colágenas. Então, são fibras mais grossas e que são mais resistentes à tração, a movimento, à força que está sendo exercida sobre aquele tecido. Fibras reticulares são essas linhazinhas pretas. Vocês veem que elas formam como se fosse uma rede, porque elas são ramificadas, e a função delas é dar suporte para estruturas que estão próximas. Então, por exemplo, um tecido conjuntivo que é rico em fibras reticulares, ele normalmente vai estar ali no corpo para dar suporte a órgãos que estão ali próximos, porque ele vai formar como se fosse uma rede. E as fibras elásticas, aqui na imagem a gente pode ver elas como se fosse uma linhazinha, uma ondinha, como se fosse um miojo que eu falo. Essa fibra ela é elástica porque ela é capaz de se distender e depois relaxar. E ela, quando presente na matriz, ela vai sempre conferir elasticidade a essa matriz. Então, no corpo, quando eu preciso de um tecido conjuntivo
que seja mais flexível, mais elástico, as fibras elásticas vão estar ali bem presentes na matriz desse tecido. O que ficou faltando a gente, então, estudar foram os tipos de células que podem estar no tecido conjuntivo. A gente aprendeu, como a gente pode olhar aqui nessa imagem, que tecido, então, conjuntivo, as células vão estar afastadas uma das outras, com bastante matriz entre essas células. E que essa matriz é formada pela substância fundamental amorfa e por fibras proteicas. Essas células, além de serem afastadas, elas, uma das outras, elas podem ser de vários tipos. E nessa aula a gente vai estudar alguma dessas células, que são os fibroblastos, os leucócitos, mais especificamente macrófago, mastócito e plasmócito, e os adipócitos. Então, para cada uma dessas células, o que vocês têm que anotar aí no caderno de vocês e estar relembrando? A função. O objetivo, então, da nossa aula de hoje é que ao final desse vídeo, desse áudio, vocês entendam a função dessas células que podem estar presentes no tecido conjuntivo, tá? Então, os fibroblastos são essas células que estão aqui na imagem, são células que são mais finas, né? A gente diz que são fusiformes. Fusiformes. O que é fusiforme? Ela vai afunilando na extremidade da célula. Então, ela é uma célula mais magra, mais fina, por assim dizer. O tecido conjuntivo ele é rico em fibroblastos. Os fibroblastos, eles vão ser células que são capazes de produzir componentes da matriz. Então, são células que vão produzir, por exemplo, as fibras que a gente aprendeu na outra aula. O fibroblasto, conforme ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo essa produção de fibras da matriz e de outros componentes da matriz. E aí ele passa a ser chamado de fibrócito. Então, o fibrócito nada mais é do que o fibroblasto que envelheceu e que está produzindo muito menos matriz do que quando ele era jovem. Que na imagem a gente vê então um fibroblasto, uma célula maior, com maior síntese, e do lado ele já mais com uma síntese menor, uma célula também mais fina. E aí eu peço para vocês anotarem uma dica que vai ser importante para o conteúdo de tecido conjuntivo. Sempre que eu vejo uma célula que tem a terminação blasto, eu tenho que lembrar que essa é uma célula jovem que tem como função produzir matriz. Quando o nome da célula termina em ócito, eu sei que já é a versão mais velha daquela célula e que, por ser mais velha, a síntese de matriz, a produção de matriz por essa célula é menor, tá? Então, blasto, como a gente pode ver aqui, célula jovem, muita síntese de matriz. Fibrócito, célula mais velha, uma síntese menor de matriz. Anotem essa dica aí no caderno, porque nas outras aulas ela vai ser importante. Leucócito. Leucócito, gente, é um nome genérico para células de defesa ou glóbulos brancos. Então, quando a gente fala leucócito, a gente também pode chamar de glóbulos brancos ou de células de defesa. Quando eu falo leucócito, eu estou falando de várias células diferentes. A imagem aqui em cima, ela mostra isso. Então, dentro dos leucócitos, eu tenho basófilos, eosinófilos, neutrófilos, ou seja, vários tipos de células de defesa. Cada uma com uma função de defesa específica,
tá? Então, leucócito é uma célula só? Um tipo de célula só? Não. Leucócito é um nome genérico para todas as nossas células de defesa, que podem ser de tipos diferentes e com funções diferentes dentro da defesa do nosso corpo. Todos os leucócitos, eles são capazes de passar do sangue, que é onde eles vão estar circulando, para o tecido. E ali no tecido, quando eles chegam, eles vão proteger aquele tecido contra patógenos. Então, é o que a imagem aí está mostrando. Eu tenho uma farpa entrando na pele da mão da pessoa. Essa farpa, ela tem bactérias, e aí eu tenho células de defesa, né, do sangue, em verdinho, passando para o tecido para combater esses patógenos. Então, se a gente puxar pela memória um pouquinho que a gente já aprendeu de pele, a gente tem aqui em vermelho e mais na superfície, tecido epitelial, em bege, né, tecido conjuntivo com vaso sanguíneo. Então, lembrem aí, no tecido conjuntivo eu tenho leucócitos, células que vieram do sangue para o tecido para combater algum patógeno. Dentre os leucócitos que eu posso encontrar no tecido conjuntivo, o primeiro tipo que a gente vai estudar são os macrófagos. Macrófagos são células de defesa que fazem fagocitose. Vocês já devem ter ouvido falar da fagocitose lá na biologia celular. É o que a animação está mostrando. Fagocitose nada mais é do que englobamento de partículas sólidas. Então, eu tenho aqui uma bactéria, o macrófago vai lá e engloba essa bactéria para que ele possa destruí-la ou apresentar para uma outra célula capaz de destruí-la. Por que os macrófagos fazem fagocitose? Defesa. Para defender o nosso corpo de patógenos como bactérias ou até mesmo de células cancerígenas que vão fazer mal para o nosso corpo, eles também são capazes de englobar essas células. Além disso, a fagocitose ela também pode ser utilizada para remodelar um tecido. Vamos pensar aí, professora de vocês está grávida, a barriga está crescendo. Quando o bebê nascer, a barriga vai continuar assim? Não, ela vai ter que regredir, os órgãos vão ter que regredir de tamanho. Quem vai fagocitar essas células a mais para o tecido diminuir de tamanho? Os macrófagos. Então, lembrem aí, os macrófagos são células de defesa capazes de fazer fagocitose para defender o nosso corpo de bactérias, células cancerígenas, para remodelar tecidos, então eles vão fagocitar células, matriz e etc. Outro tipo de leucócito são os mastócitos. Os mastócitos são essas células que têm o citoplasma cheio de pintinhos. O que são esses pintinhos? Essas bolinhas, grânulos. Bolsas cheias de substâncias. Os mastócitos, eles têm o seu citoplasma repleto de grânulos, de bolsinhas cheias de substâncias que podem ser como as substâncias histamina e heparina. Histamina, como vai dizer aí no slide, ela é um vasodilatador. Ela vai aumentar a permeabilidade do vaso sanguíneo. E a heparina é um anticoagulante, ela vai evitar a coagulação do sangue. Quando o mastócito libera essas substâncias no tecido, ele faz com que a passagem de outras células de defesa do sangue para o tecido seja mais fácil. Vamos ver isso naquela imagem anterior. Eu tenho aqui no tecido. Na imagem, a gente tem a pele. Primeiro tecido que está lá formando a pele, tecido epitelial, vermelhinho. Begezinho ou laranja claro,
a gente tem tecido conjuntivo com vaso sanguíneo. A gente vai observar que no tecido conjuntivo eu tenho, então, os mastócitos. Posso ter eles lá. Esses mastócitos vão ter no seu citoplasma vários grânulos, ou seja, várias bolsas contendo histamina e heparina. Quando a célula libera esses grânulos no tecido, esses grânulos vão fazer com que o vaso sanguíneo se dilate e evitar a coagulação do sangue ali. O que isso vai fazer? Vai facilitar que células de defesa, que são as verdinhas, passem então de dentro do vaso sanguíneo para o tecido. E uma vez ali no tecido, elas possam combater esses patógenos, que é o que está acontecendo. Então, por isso que aqui no slide eu coloco que os mastócitos, eles têm os grânulos e através da liberação desses grânulos, eles vão auxiliar outras células de defesa do sangue a passar do sangue para o tecido e ali defender o nosso corpo, ok? O último tipo de leucócito que a gente vai estudar são os plasmócitos. Os plasmócitos estão sendo indicados aqui na imagem por essa setinha. Eles são células que vão produzir anticorpos no nosso corpo. Então, a gente tem visto aí muito na mídia falando de vacina, de anticorpos. Quem são as células do nosso corpo que produzem anticorpos? Os plasmócitos. E eu posso encontrar no tecido conjuntivo plasmócitos. Então, vamos só voltar aqui alguns slides para recapitular. Então, lembrem, fibroblastos, síntese de matriz. Leucócitos são células de defesa que podem estar presentes ali no tecido conjuntivo, como macrófagos fazendo fagocitose, mastócitos liberando grânulos de histamina e heparina, que ajudam outras células de defesa a saírem do sangue e irem para o tecido conjuntivo, e os plasmócitos produzindo anticorpos. Então, eu tenho lá no tecido conjuntivo também minhas células de defesa passeando por ali. A última célula que a gente vai estudar são os adipócitos. Na verdade, a gente já até viu sobre eles para a nossa aula prática. Adipócitos, ou células adiposas, são células que armazenam gordura para que o corpo, quando tiver necessidade, utilize para a produção de energia. Então, eu vejo aqui os adipócitos. Isso branco, lembra lá da aula prática, é a gordura que está no citoplasma dele. Então, meninos, fechando essa aula 4 e entrando na aula 5, o que a gente precisa lembrar? Quais são as células que eu posso ter no meu tecido conjuntivo? O que cada uma dessas células vai fazer ali naquele tecido. Isso tem que estar anotado no caderno de vocês e tem que estar claro para vocês, tá bom? Bom, agora a gente entra na aula de número 5. Esse slide também está lá no portal do aluno e na plataforma EAD da FABA. A gente já viu que o tecido conjuntivo, ele pode ter vários tipos. E agora a gente vai começar a estudar esses tipos de tecido conjuntivo. Nessa aula a gente vai estudar o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos com propriedades especiais, que são o elástico, o reticular, o mucoso e o adiposo. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser simplificado pela sigla TCPD. E ele é um tecido conjuntivo. Por que o nome dele é tecido conjuntivo propriamente dito? Porque ele é o tecido conjuntivo dos tipos o mais básico. A função dele é conectar estruturas. Ele tem aquela função mais básica que a gente viu. Lembrando que
tudo que a gente já viu até aqui de tecido conjuntivo vai se aplicar para esses tipos. Quando houver alterações, eu vou falando com vocês. Bom, tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de dois tipos, o frouxo e o denso. Vamos fazer uma analogia com o nosso dia a dia? Quando a gente pensa numa pessoa frouxa, o que a gente pensa? Que uma pessoa frouxa é aquela que deixa fazer o que quiserem com ela, né? Ela não se impõe. Quando a gente pensa no tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, é mais ou menos essa ideia que está por detrás. É um tecido conjuntivo delicado. Ele não é muito resistente às forças, à tração que vai ser aplicada sobre ele. Então, ele é um tecido que vai ser encontrado em locais onde haja menos tração no nosso corpo. Por que ele é um tecido frouxo? Porque a matriz do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ela é pobre em fibras. Então, lembra lá das fibras elásticas, reticulares e colágenas? Elas vão ser abundantes na matriz desse tecido? Não, eu vejo muito pouco dessas fibras na substância fundamental amorfa. Por isso que ele é um tecido delicado e pouco resistente à tração. Já o tecido conjuntivo denso, ele é um tecido que vai ter a sua matriz, como a gente pode ver aqui na imagem, rica em fibras do tipo colágeno. Eu até marquei aqui para vocês na imagem uma fibra colágena, que é aquela fibra que a gente já aprendeu. Ela é grossa e resistente à tração. Vê que a matriz extracelular desse tipo de tecido conjuntivo, o denso, ela tem muita fibra colágena. E essas fibras colágenas ali abundantes vão fazer com que ele seja resistente à tração, tá? Então, a diferença básica entre o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso é que o frouxo é um tecido mais frágil e o denso é um tecido resistente à tração. Por quê? O frouxo, como fala aí no slide, ele vai ter poucas fibras na matriz e o denso vai ter muitas fibras do tipo colágeno, tá? Então, em locais do nosso corpo em que eu preciso conectar, preencher espaços com tecido mais resistente, eu vou encontrar tecido conjuntivo propriamente dito denso. Em locais em que é possível conectar e preencher com um tecido mais frágil, né, mais delicado, eu vou ter o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele ainda pode ser de dois tipos, só para melhorar a nossa vida, que é o denso não modelado e o modelado. Observem a figura, meninos. O que tem de diferente na imagem do não modelado e do modelado? No não modelado, eu vejo que as fibras da matriz elas estão em várias direções, em vários sentidos. Enquanto no modelado, elas seguem um mesmo padrão de orientação. Que fibras são essas? Se é denso, são fibras colágenas. Então, o TCPD denso não modelado, as fibras colágenas, elas não têm uma orientação específica. Elas estão desorganizadas, fazendo com que esse tecido ele seja resistente à tração em várias orientações, em vários sentidos. Por exemplo, na nossa pele, nós encontramos tecido conjuntivo denso não modelado. Por quê? Porque pensa na pele de vocês, ela sofre força em um ponto só? Não, ela sofre força em vários pontos diferentes. Então, ela tem que ter fibras em várias direções diferentes para ser resistente, então, em várias direções diferentes. Já o TCPD denso modelado,
as fibras colágenas, elas vão estar numa mesma direção, uma paralela à outra, fazendo com que esse tecido seja resistente em uma única direção. Então, em regiões do nosso corpo, como por exemplo, tendões e ligamentos, eles precisam, o tecido que está ali conectando, conjuntivo, ele precisa ser resistente em vários sentidos? Não, a força vai ser aplicada numa direção só. Então, é naquela direção que as fibras vão se organizar para que ele seja resistente. Então, a gente não pode confundir, porque às vezes vocês confundem. Tecido conjuntivo propriamente dito, a função ele vai ter uma função básica: conectar e preencher espaços. Ele pode ser de dois tipos: frouxo, quando a matriz extracelular dele não tem muitas fibras, e aí ele é pouco resistente à tração, é um tecido mais delicado, e o denso, que a matriz extracelular dele vai ser rica em fibras colágenas. E por conta disso, ele é um tecido que é resistente à tração, tá? O denso, por sua vez, pode ser modelado e não modelado. O denso modelado e o não modelado já não é mais um é frágil e o outro é resistente. Não, ambos são densos. Então, ambos serão resistentes à tração, porque ambos são ricos em fibras colágenas na sua matriz extracelular. Só que o modelado é resistente à tração em uma única direção e o não modelado em várias direções, tá? Então, não modelado, ele pode resistir à força que está sendo aplicada em várias direções diferentes. O modelado, ele vai estar resistindo à tração, à força que está sendo aplicada em um sentido só, tá? Então, não confundam aí. Denso, independente de ser modelado e não modelado, sempre será um tecido resistente, um tecido que vai ser encontrado em locais do nosso corpo em que há muita força sendo empregado ali, logo precisa de um tecido conjuntivo mais resistente, tá bom? Bom, tecidos conjuntivos, e é isso, pessoal, que tem que estar aí no resuminho de vocês. Então, propriamente dito, o que é o tecido conjuntivo propriamente dito? Frouxo, denso, a diferença, né, entre eles, e a diferença entre denso, não modelado e modelado. Tecido conjuntivo com propriedades especiais. Tanto o elástico quanto o reticular e o mucoso, eles vão ser diferentes entre si pela característica da matriz extracelular deles. O elástico, ele vai ter a sua matriz rica em fibras elásticas. Cuidado! Significa dizer que no elástico, no tecido conjuntivo elástico, eu encontro só fibras elásticas na matriz? Não. Eu tenho a reticular e a colágena, mas a elástica é que está mais abundante. Por conta disso, esse é um tecido que tem maior elasticidade. Então, por exemplo, nas nossas artérias, o tecido conjuntivo que está ali é o elástico, que é para dar essa elasticidade que é necessária para a passagem do sangue. Já o tecido conjuntivo reticular, aqui na imagem, principalmente nessa imagem da direita, que é um desenhozinho, a gente consegue ver bem a fibra reticular. Ela tem essas ramificações e ela forma como se fosse uma redinha. E aí é um tecido que ele serve de arcabouço para órgãos. O que é arcabouço? Suporte, né? Chão ali para aqueles órgãos. Então, por exemplo, órgãos do nosso corpo, como medula, linfonodos, eles vão ser ancorados
por tecido conjuntivo reticular. Qual é a característica desse tecido? Ter a matriz rica em fibras reticulares. E o último desses especiais, aliás, penúltimo, né, porque ainda tem o adiposo, é o tecido conjuntivo mucoso. Então, no mucoso, por quê? Porque o que vai estar abundante na matriz desse tecido conjuntivo é a substância fundamental amorfa. Ele é um tipo de tecido conjuntivo que a matriz tem pouquíssima fibra. Por isso que ele tem esse aspecto de muco. Sabe onde a gente encontra tecido conjuntivo mucoso? No interior do cordão umbilical. Quem já teve a oportunidade de segurar um cordão umbilical sabe que é bem gelatinoso, por conta do tecido que está preenchendo o seu interior. Não é um tecido que a gente vê em adulto, tá? Porque tecido conjuntivo mucoso ele vai estar muito em dentes jovens e cordão umbilical, que são estruturas que a gente não leva, né, para a vida toda. Então, recapitulando aí esses 3 tipos de tecido conjuntivo, elástico, reticular e mucoso, qual é a diferença entre eles? Matriz. A matriz do tecido conjuntivo elástico é rico em qual tipo de fibra? A elástica. E por isso ele vai dar elasticidade, aonde ele está preenchendo. O tecido conjuntivo reticular ele é rico em fibras reticulares, por isso que ele vai dar suporte na região em que ele está presente. E o tecido conjuntivo mucoso vai ser um tecido rico na sua matriz em substância fundamental amorfa, né? Então ele vai ser um tecido bem delicado de preenchimento. O último tecido que a gente vai estudar hoje, então, é o tecido conjuntivo adiposo. Tecido conjuntivo adiposo, ele está aí presente no nosso dia a dia, a gente está sempre falando dele, então as funções não é muito difícil da gente relembrar. Tecido conjuntivo adiposo, ele é reserva de energia ou é um tecido que armazena gordura, né? São sinônimos essas duas funções. Ele também é um tecido que absorve impactos. Por isso que ao redor de órgãos importantes do nosso corpo, sola da mão, sola do pé, palma da mão, a gente tem uma camada de tecido adiposo, que é para absorver impactos. Além disso, o tecido conjuntivo adiposo, ele também é um isolante térmico. Ele dificulta a passagem de calor do meio interno do nosso corpo para o meio externo. Por isso que quanto mais gordinho a gente tá, com mais tecido adiposo, mais calor a gente sente, porque esse tecido adiposo que vai estar maior vai reter calor dentro do nosso corpo, porque ele vai funcionar como isolante térmico. Bom, a célula que vai ser abundante lá no tecido conjuntivo adiposo é uma célula que a gente viu na aula prática, o adipócito ou células adiposas. É uma célula que armazena gordura no seu interior. O tecido conjuntivo adiposo ele pode ser de 2 tipos: tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. São sinônimos para unilocular: tecido adiposo comum, amarelo ou gordura branca. E são sinônimos para o nome multilocular: o tecido adiposo pardo ou gordura marrom. Eu peço, meninos, por experiência, que vocês anotem no caderno e gravem tecido adiposo unilocular, tecido adiposo multilocular. Porque esse nome já ajuda a gente a lembrar da característica de cada um desses tipos de tecido adiposo. Bom, tecido adiposo unilocular, ele recebe esse nome uni, porque o adipócito, que é a célula que vai estar lá no tecido adiposo, do tecido adiposo unilocular, ele vai ter uma única gotícula de gordura. Vamos olhar aqui para a imagem. Eu vejo que toda a gordura ela está concentrada numa gotícula, que é uma gota pequena, lá no citoplasma da célula.
Já no caso do tecido adiposo multilocular, eu vejo aqui no desenho da célula que eu tenho várias gotículas de gordura, várias bolsinhas amarelas. Por isso que ele é multilocular. Multi porque ele tem várias ou numerosas gotículas de gordura no seu citoplasma. A função do tecido adiposo unilocular é ser reserva de energia, absorver choques ou reter calor. Ele é um isolante térmico. E é o tecido adiposo que a gente vai ver abundante no nosso corpo. Já o tecido adiposo multilocular, ele não é muito encontrado no adulto, tá? Até um tempo atrás a gente achava que não tinha no adulto. Hoje em dia a gente sabe que tem, mas é muito pouco. Só em algumas regiões específicas, como a gente pode ver na imagem. Quem vai ter esse tecido muito abundante no seu corpo é o recém-nascido, porque a função desse tecido não é ser isolante térmico, é produzir calor. Se a gente observa aqui na imagem, a gente vai ver que além do adipócito, do tecido adiposo multilocular, ter várias gotículas de gordura, também vai ter várias mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas vão usar a própria gordura que a célula estoca para produzir energia e com isso liberar calor. Então, isso para o recém-nascido é muito importante. Um recém-nascido ele não consegue tremer, ele não consegue ir para um lugar mais quente. Então, para aumentar a chance de sobrevivência dele, ele tem tecido adiposo multilocular que vai estar queimando a gordura que a célula armazenou para produzir calor para esse bebê, tá? Então, observem, meninos, que a função do tecido adiposo unilocular e multilocular é diferente. O unilocular, ele vai armazenar gordura como reserva de energia. A célula não tem o intuito de utilizar essa gordura para ela mesma já ir produzindo energia. São outras células que vão usar essa gordura, tá? Então, o adipócito do unilocular, ele só vai armazenar gordura e por armazenar gordura ele vai ser um isolante térmico, ele vai dificultar a passagem de calor do meio interno do nosso corpo para o meio externo. Já o multilocular não, o adipócito do multilocular ele produz calor. O intuito dele não é armazenar gordura para a posteridade, é armazenar gordura para estar sempre queimando essa gordura e liberando calor para esse corpo. Então, a função deles é diferente. Além disso, esses dois tipos de tecido também vão ser diferentes por causa da característica do adipócito, ou seja, o adipócito do unilocular, ele tem uma gotícula de gordura, enquanto do multilocular tem várias gotículas de gordura. Então, com relação ao tecido adiposo, vocês têm que lembrar a função de tecido adiposo, qual é a célula que está no tecido adiposo e qual é a diferença entre tecido adiposo unilocular e multilocular, tá? Então, lembrando aí que o uni, ele vai ter função de isolante térmico com uma gotícula só no citoplasma do adipócito, enquanto o multilocular vai ter várias gotículas de gordura no adipócito e a função desse tecido vai ser produção de calor. Bons estudos e até a próxima!